Com alegria aqui, nós vamos agora para conversar com Fábio Zanini, grande jornalista, editor de política da Folha de São Paulo, no Painel. Fábio, é sempre muito bom conversar com você. Você está bem? Está tudo bem com você? Bom dia, Mário. Tudo bem? Faz tempo, né? É bom conversar contigo também. Tudo certo por aqui. Espero que esteja tudo bem aí na linda Bahia, Salvador. Dentro do possível, né, Fábio? Porque... Pois é. Não tá fácil, né? Fábio, me conte uma história aí. Tem várias que eu gostaria de ouvir de você. Primeiro, a história de Sérgio Moro. Qual é a dele? Ele saiu do poder porque ele foi para o Brasil e segundo fala-se, o Luciano Bivar quer que ele seja candidato a presidente, mas o grupo de ACM Neto não quer. E afinal ele foi fazer o que lá e por que ele saiu? Olha, é uma grande pergunta essa. Pouca gente tem a resposta. Talvez nem o Sérgio Moro saiba exatamente por que ele fez essa mudança. Acho que a candidatura dele a presidente está encerrada. Não tem mais viabilidade, porque existe uma ala do partido, do União Brasil, capitaneada pelo ex-prefeito aí de Salvador, ACM Neto, que é secretário-geral do partido, que não quer Moro candidato a presidente. Já deixou isso claro. E tem número para vetar isso, tem poder de veto internamente no partido. Então, me parece que Sérgio Moro foi um pouco fruto da sua própria inexperiência política. Ele recebeu um convite de Luciano Bivar, presidente do União Brasil, que talvez tenha dado algum tipo de garantia a Sérgio Moro de que poderia ser candidato a presidente por um partido maior, mais estruturado, com mais tempo de TV, com mais recursos de fundo partidário. Mas o fato é que Luciano Bivar não tem muito como entregar essa promessa, porque há uma ala do partido que não aceita. Então, Sérgio Moro fez essa mudança. Talvez Sérgio Moro tenha usado isso como pretexto para desistir da candidatura, porque ele estava num partido de médio para pequeno, que é o Podemos, que dava a legenda para ele para ser candidato a presidente, mas o fato é que Sérgio Moro tinha poucos palanques regionais, tinha pouca estrutura, não deslanchou nas pesquisas como imaginava. Então, Sérgio Moro possivelmente tenha usado isso como uma espécie de subterfúgio para cair fora da candidatura a presidente. O fato é que essa terceira via que o Moro queria encarnar não vingou. E no União Brasil também não vai vingar. Então, as alternativas agora para o Moro são ou ser candidato a deputado federal, que ele já disse que não quer, talvez Senado por São Paulo, é uma possibilidade, mas ele também não está dizendo que quer, ou vai ser um cabo eleitoral para tentar formar a terceira via, mas o fato é que o Moro desperta muita resistência em vários partidos. Então não é fácil, é difícil entender qual é o caminho político do Moro daqui para frente. Uma coisa que eu acho que dá para dizer com algum grau de certeza é, candidatura a presidente, tudo indica, morreu. Engraçado, Fábio, é o seguinte, conversando aqui com vários políticos, quando ele lançou a candidatura, eu via gente com experiência política, não adianta fulanizar, mas dizendo não, ele já chegou com 8%, em mais 15 dias ele já está com mais de 20%, com tendência de tomar o lugar de Bolsonaro. E a gente não viu nada disso, absolutamente nada. Eu cheguei a entrevistar ele aqui, conversei muito com ele, perguntei todas aquelas coisas, foi ele o principal ator da eleição de Bolsonaro e tal, porque é que ele lançou aquele negócio, aquela delação de Palocci, numa hora que não tinha nada que ver. Perguntei, vem cá, você aceitou ser ministro entre o primeiro e o segundo turnos? Ele disse, sim, é verdade. Quer dizer, ele se enrolou muito nessa história toda, né? Agora, Fábio, e João Dória, rapaz, outro mistério aí, né? É candidato, não é candidato, a manobra foi planejada, uma forma de escantear Eduardo Leite, como é que é isso? A semana passada foi bem confuso, né? A quinta-feira passada, que foi o dia em que ele primeiro renunciou, depois ele renunciou à renúncia,
foi daqueles dias que a gente ficou observando reviravoltas desde as 6h30 da manhã até as 10 da noite, literalmente foi o dia inteiro grudado nesse assunto. João Dória agora está livre para fazer campanha, não é mais governador, inclusive vai começar a pré-campanha dele aí pela Bahia, de onde era o pai dele. Isso. Exato, ele vai inclusive para a cidade natal do pai dele, cujo nome agora me escapa, uma cidade na Chapada. João Dória, a cidade, qual é a cidade? Rio de Contas, é. Rio de Contas, exatamente. Ele pretende passar aí, fazer uma visita sentimental a essa cidade. E ele, agora, ele tem a expectativa de que apenas candidato ele possa subir um pouco nas pesquisas, mas ele tem problemas. Ele tem um problema insuperável, insuperável não dá para dizer, mas difícil de superar, de rejeição. As pesquisas mostram que ele não passa de 2%, 3%. Ele tem um problema de imagem pessoal. O João Dória tem uma característica curiosa e rara, na verdade, que é o governo dele aqui em São Paulo, não que seja bem avaliado, mas não é tão mal avaliado quanto ele pessoalmente. Ele pessoalmente grudou na imagem dele uma imagem negativa da personalidade dele. Ele é acusado, aí não vou nem entrar no mérito se é justo ou se é injusto, mas o fato é que existe essa percepção de que ele não é confiável, ele é artificial, ele é marqueteiro, ele é traidor. Isso tudo ele tem que superar. E ele pretende superar isso nessa pré-campanha dele, mostrando o que ele fez aqui em São Paulo, falando da vacina, falando da economia, que São Paulo cresceu mais do que a média no Brasil, as escolas. Ele vai tentar mostrar o que ele fez aqui em São Paulo e extrapolar para o Brasil. Com isso, ele tem a expectativa de subir um pouco na pesquisa ali, ele está com 2%, 3%, talvez ali chegar 5% no primeiro momento, depois se aproximar de 10% no segundo momento, para chegar na campanha propriamente dita, que é ali julho, agosto, próximo de 2 dígitos. Esse é o plano de Dória. Com isso, ele pretende se viabilizar como candidato e sufocar essa tentativa interna do partido, que seria uma espécie de motim, digamos assim, né? O Dória chama de golpe, mas enfim. Há um movimento em defesa de que Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, o substitua. E Dória não vai conseguir sufocar essa conspiração, digamos assim, esse motim, com uma cartinha que ele recebeu na semana passada do presidente do partido, Bruno Araújo, o que a gente chama aqui de quinta-feira sangrenta, né? Que foi aquela quinta-feira da confusão do Dória, que no mesmo dia, para confundir, para criar mais confusão ainda, o Moro também, foi o dia que o Moro mudou de partido, enfim. Naquele dia, Dória conseguiu uma carta do presidente do partido dizendo, olha, Dória é o candidato. Mas não é, a gente sabe que não é essa carta que vai definir a situação, é a política. É viabilizar-se politicamente. Então, Dória agora tem esse desafio, aí uma janela de 2 a 3 meses, no máximo, para se viabilizar politicamente. Caso não consiga, possíveis partidos aliados vão começar a questioná-lo de maneira mais dura e o fantasma de Eduardo Leite vai ressurgir com muita força, porque Eduardo Leite está ali à espreita, como uma sombra, como uma espécie de candidato paralelo, só esperando uma derrapada de Dória. Ô Fábio, logo que ele tomou posse como prefeito, algum tempo depois, você se lembra que ele ganhou aquela eleição muito por conta do apoio de Alckmin, que foi quem, inclusive, estuprou o PSDB, passou por cima dos candidatos tradicionais e levou ele a ganhar no primeiro turno. Eu entrevistei ele e disse... Ô Dória, você não estaria querendo repetir o que Jânio Quadros fez? Prefeito, governador, presidente? E ele chegou e disse, não, porque Alckmin é candidato a governador, eu não vou disputar prévias com ele de jeito nenhum. Eu cheguei e disse, não, você pode mudar de partido para não disputar prévia com ele. Bom, ele acabou, né, sendo candidato a governador, juntou-se com o Bolsonaro, fez o Bolsodória. E essa renúncia me lembrou também outra renúncia de Jânio Quadros, não a de 25 de agosto de 61, mas a anterior,
Ele candidato pela UDN, que não era o partido dele, ele nunca foi muito chegado, a UDN pegou porque ele tinha um potencial de voto grande. Impuseram a ele um vice, Leandro Maciel, governador de Sergipe. Ele não queria. O que é que ele fez? Renunciou à candidatura. Aí foi todo mundo desesperado, que é isso, aí ele botou Milton Campos. E depois ele foi para a renúncia definitiva, né? Então, para mim, ficou passando esse filme ontem, assim. Eu digo, será que ele renuncia para depois tentar fazer o que Jânio fez? Só que tem um mistério aí, que isso que você falou, Fábio, que eu não entendo muito, porque ele foi extremamente importante no caso das vacinas no Brasil. Fundamental, ele foi fundamental. E ele não conseguir ter popularidade em São Paulo é um caso, rapaz, assim a ser estudado, não é não, Fábio? Esse mérito da vacina eu acho que é inegável. Até os opositores do Dória dão esse crédito para ele. Ele foi muito importante realmente na questão da vacinação. O que pega, né, para isso não ter ajudado o Dória a subir? Primeiro, eu acho que uma questão mais política, né? Ele foi muito para o embate com o Bolsonaro e houve efeito rebote, né? O Bolsonaro grudou no Dória toda a culpa, entre aspas, pela paralisação da economia, pelos estabelecimentos fechados, que foram uma decorrência realmente da pandemia, isso foi inevitável. E eu acho que os bolsonaristas foram muito hábeis em grudar no Dória a responsabilidade por isso, que eu também não vejo que isso seja justo, não acho que isso seja uma acusação, entre aspas, justa, mas o fato é que isso foi grudado. Quando o Dória vai para o embate com o Bolsonaro, vai com muita força contra o Bolsonaro, há um efeito rebote. O Bolsonaro vai para cima do Dória com toda a sua máquina midiática, de redes sociais, de discurso, o poder da caneta, e isso acaba respingando muito no Dória. E acho que houve uma percepção também de algumas pessoas, aí, de novo, a questão da imagem, né? Que o Dória estaria faturando politicamente com essa tragédia que nós vivemos, de querer capitalizar a vacina para ele. Muita gente que tem essa percepção de que esse cara está pensando menos na vacina e mais nele mesmo, a vacina é só um pretexto. Esse tipo de acusação, essas duas situações acabaram respingando, grudando muito na imagem do Dória, e o fato é que a vacina até agora não o ajudou politicamente, mas ele ainda acha, que ele e os aliados ainda acham que é possível reverter isso, que é possível numa campanha, quando se falar de Covid, quando se falar de pandemia, que vai ser um tema da campanha, evidentemente, as imagens da vacinação, da primeira enfermeira que foi vacinada, os carregamentos chegando da China, que isso vai ajudá-lo. É preciso esperar para ver até que ponto isso vai acontecer mesmo. Eu estou conversando com Fábio Zanini, ele é jornalista e editor de política da Folha no Painel. Fábio, agora fale um pouco sobre essa janela partidária e a mudança dos partidos no Congresso Nacional. Olha, Mário, foi uma janela muito boa para Bolsonaro, especialmente para o PL. Melhor até do que se imaginava. Sabia-se que haveria uma engorda, né? um inchaço, digamos assim, do PL, mas não se imaginava que se chegaria aí a quase 80 deputados. Imaginava-se que o PL ia chegar a 60, no máximo 65. E outros partidos aliados de Bolsonaro, como Republicanos, o PP, também tiveram aumentos expressivos, especialmente na Câmara. Foi uma janela um pouco frustrante para a esquerda, para o PT. O PT não teve esse efeito, por exemplo, embora seu candidato, Lula, esteja liderando as pesquisas. Então, foi uma janela que mostrou força do Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou fôlego nessa janela, mostrou que politicamente ele está vivo. Acho que a conversa toda de Lula ganhar no primeiro turno morreu, não existe mais, nem os petistas mais acreditam nisso, embora 6 meses atrás se falasse nessa hipótese. E houve essas movimentações aí muito, muito fortes em direção à centro-direita, em direção a Bolsonaro, dando uma solidez para ele. Palanques regionais também houve ganhos para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem candidaturas competitivas nos estados mais importantes. Aqui em São Paulo, Tarcísio, ex-ministro da Infraestrutura, vai ser um candidato competitivo.
No Rio de Janeiro, Cláudio Castro é um candidato forte ao governador, ele tem 2 palanques fortes também no Rio Grande do Sul, enfim, foi uma janela que não é a janela que vai definir a eleição, obviamente, né? A janela, esse troca-troca não é o que vai, a eleição vai ser definida por outras questões, mas é uma janela que mostrou força de Bolsonaro e mostrou que para quem estava subestimando o Bolsonaro deu um recado, olha, estou bem aqui, estou vivo, não me subestime porque vocês vão se dar mal. Eu concordo inteiramente. Fábio, e me explica o seguinte, o que é que você acha dessa tal terceira via? Você vê alguma possibilidade dela ainda aparecer, a não ser que aconteça algo extraordinário? Olha, nesse momento não há espaço para a terceira via, né? O que está claro pelas pesquisas é que não há espaço nesse momento para a terceira via. A sociedade brasileira está polarizada entre Lula e Bolsonaro. Isso quer dizer que a terceira via não tem chance? Não. Mas eu vejo que a única chance da terceira via é se unir, de alguma maneira. Nessa situação, a desistência do Moro, o Moro não admite que desistiu, né? Mas a gente sabe que o Moro caiu fora. O fato do Moro sair do jogo ajuda, porque o Moro era um empecilho a essa terceira via. O que é a terceira via que pode se unir? O Moro, o PSDB, seja com Dória, seja com Eduardo Leite, Simone Tebet, no MDB, eventualmente alguém do PSD que venha ser candidato, talvez o Novo, algum outro partido, a chance que esses candidatos... Alguns falam até em Ciro Gomes, mas eu não vejo o Ciro Gomes com muita vontade de abrir mão para ninguém. Acho que Ciro Gomes é capaz de ir até o final. Mas o fato é que a única chance da terceira via mostrar alguma solidez até o meio do ano, ali para junho e julho, se unir. Há conversas nesse sentido. Amanhã mesmo, quarta-feira, tem uma reunião dos presidentes do MDB, do PSDB e do União Brasil para, de novo, conversar sobre isso. Há uma perspectiva de que lá para junho e julho haja uma unificação desse campo, e a chance de ter ali um candidato que chega a 10%, 15%, e que aí, ao mostrar-se competitivo, convença eleitores de Lula e de Bolsonaro a o apoiarem. Porque a questão também é que as pessoas votam em Lula e em Bolsonaro meio por inércia também. Porque muita gente que vota em Lula não morre de amores por Lula. Muita gente que vota em Bolsonaro não morre de amores por Bolsonaro. Vota porque não tem outra alternativa. Se aparecer uma alternativa, essas pessoas, essas franjas, podem engordar essa terceira via e virar uma candidatura viável. Mas para isso tem que se unir. Não pode ter quarta, quinta, sexta via. Tem que ser uma só. Valeu, Fábio. Ótimo conversar com você. Obrigado, viu, meu amigo? E espero que a nossa próxima conversa não demore tanto, não. Você nos ajuda muito. Um grande abraço e parabéns aí pelo seu trabalho, Fábio. Obrigado, Mário. Um abraço para vocês e para todos que nos acompanham na metrópole aqui. Tudo de bom. Valeu.